Com essa experiência de quem passou por isso tudo, ficou 580 dias preso, encarou a justiça, encarou o Ministério Público, ele, quando faz esse comentário, como fez há pouco na entrevista, estou me sentindo como se estivesse diante do Ministério Público. É, eu acho que foi para dar uma estocada, principalmente nos entrevistadores. Eu acho que os entrevistadores fizeram o papel deles, perguntar com insistência. Só explicar que entrou nosso Bosco, João Bosco. Entrou Está na nosso área. Bosco, botafoguense, Grande cada dia Bosco, mais adoro feliz ouvir o com o Bosco. próprio time, né? É Agora, bom. ao Seja contrário de bem-vindo, Ricardo Bosco. Noblar, Bosco, vou pedir já para o Bosco já chegar dando a opinião dele. Eu achei uma. Peraí, Deixa o você não Bosco me deixa falar, depois falar? continua. Eu ia Você já dar falou muito. opinião, eu ia dizer a opinião. Então vá, Não, diga. você quer. Não é, em resposta a você, eu estou Eu. sempre a reboque seu, Guga. Ah, Então, que agora me maravilha. lembrou isso. Isso que ele disse que sentiu diante de um Ministério Público, me lembrou a queixa a queixa do Caiado, do Ronaldo Caiado, quando na entrevista ele disse: Eu me sinto diante de uma banca examinadora. A banca examinadora foi uma expressão mais, digamos assim, mais suave que o Caiado. O Lula não, o Lula partiu logo para o ataque, pelo menos a partir de um certo momento. Eu acho que ele começou a entrevista nervoso, foi essa a impressão que me deu. Prestei atenção até, porque antes mesmo da primeira pergunta ele estava batendo muito com o pé no chão. Dava para ver por determinados ângulos que a câmera de início mostrou, não sei como é que ficaram, ou não batendo os pés, se ele ficou ou não batendo os pés ao longo da campanha, ao longo da entrevista. Mas no começo ele chegou assim. Claro que no início da entrevista eu achei que ele estava muito na defensiva e não poderia não estar. Ele estava sendo interrogado sobre uma série de temas que são capazes de embaraçar qualquer pessoa que se veja ali confrontada com eles. Acho que ele se saiu bem nessa fase maior. Qualquer um de vocês pode discordar, pelo amor de Deus. Acho que ele saiu bem nessa fase inicial, mas estava na defensiva, porque estava sendo indagado sobre o filho, indagado sobre o Marcola, chefe de gabinete dele, indagado sobre aquilo, e tinha que oferecer explicações. E ofereceu. Acho que a partir de um certo momento, talvez ali pelo meio da entrevista, ele se sentiu mais à vontade. E aí ele é que partiu para cima, dando inclusive estocadas indiretas na TV Globo, sem citar o nome TV Globo. Ele citava a imprensa brasileira, que me deve até hoje um pedido de desculpas, etc. e tal. Fui vítima de muitas ilações. Ele chamou elegantemente de ilações para não chamar de mentiras, mas pode ser até que eu não me lembre, em algum momento ele tenha falado mentiras também. E, e acho que terminou bem a entrevista no capítulo da economia, de ajuste fiscal, respondendo ao que ele acha, não o que os jornalistas gostariam que ele achasse eventualmente. Olha, Mas não sei se essa. Vamos botar o primeiro, se vocês concordarem, vamos botar o primeiro trecho, o primeiro recorte dessa entrevista dele, e aí a partir daí a gente comenta tanto o recorte como outras coisas que queira comentar. Pode ser? Pode ser? Vamos lá? Então, bem-vindo, Bosco. Bom tê-lo de volta sempre. Mas solta aí, Alice, o primeiro recorte da entrevista. A Polícia Federal ela traz indícios de que seu filho teria atuado junto ao Palácio do Planalto para agendar uma reunião entre essa lobista e o então secretário executivo do Ministério da Saúde, conhecido como Berger. E aí, numa dessas mensagens, a lobista avisa seu filho que chegou a Brasília. E ele responde: que ótimo, vai com tudo. É uma relação adequada, candidato? Você acha que se eu pegasse o seu celular e fosse investigar tudo que você falou, só tinha coisa certa, coisa correta? O que uma pilantra pode fazer no telefone? O que um cara qualquer pode fazer no telefone? Eu estou dizendo para você que o fato de ter pego conversa no telefone não justifica absolutamente nada. Até agora não existe uma prova de um centavo público. Até agora não existe uma prova de uma conversa do meu filho com qualquer ministro.
E eu tenho certeza que não fez. Agora, uma coisa eu vou lhe dizer, meu filho vai ser investigado como qualquer cidadão brasileiro. Agora, candidato, eu estou só na expectativa de que tenha a investigação da Polícia Federal envolve também um outro nome muito próximo ao senhor, que é o seu ex-chefe de gabinete, o Marco Aurélio Santana Ribeiro. A Polícia Federal diz que foi ele quem ajudou a agendar essa reunião dessa lobista no Ministério da Saúde e chegou até a receber a minuta de um contrato que favoreceria a empresa ligada ao careca do INSS, que é considerado o pivô do escândalo do INSS. A minha pergunta ao senhor é a seguinte: o senhor não considera que esse tipo de relação leva suspeitas para dentro do palácio? Leva, lógico que leva. Leva suspeita e leva desconfiança para mim, porque o Marco Aurélio é meu chefe de gabinete. Agora, qual é o papel de um chefe de gabinete? As pessoas sabem que ele é lobista, agora que a imprensa está falando que ela é lobista e que ela foi desvendada. Mas do lado concreto é que o papel dele é que qualquer pessoa que chegar na presidência da República, conseguiu audiência com ele para pedir uma audiência com ninguém, o papel dele é encaminhar para o Ministério. Agora, o que nós precisamos saber é o seguinte: essa mulher conseguiu liberar o dinheiro que ela disse que estava atrás. Mas não foi só isso. Ela conseguiu liberar. Não foi só a questão. Ela conseguiu liberar o dinheiro. Tem prova de que é dinheiro público, porque aí é que está o crime. Aí é que está o crime. Por isso é que eu não sou precipitado, Renata. Eu fui acusado de ter um apartamento que eu não tinha. Eu fui acusado de ter uma chácara que eu não tinha. E só foi provada a inocência quando o processo foi anulado. Portanto, como eu não sou juiz, eu vou muito devagar com isso. Eu não gosto de fazer pirotecnia com acusações sem que você termine o inquérito. Então, para saber... Todos eles que foram citados, todos eles que participaram, o caminho é um só. É o caminho da apuração, da investigação, ou da inocência ou da condenação se tiver cometido crime. Sobre a apuração, a Polícia Federal apurou mais. Ela disse também que essa lobista não só teria, por intermédio do seu ex-chefe de gabinete, conseguido a tal reunião, mas ela também pagou despesas pessoais do seu então chefe de gabinete. Boletos, parcelas de financiamento de um carro, faturas de cartão de crédito. Ele ganhou ainda joias, pediu a ela um quadro no valor de 100 mil euros. O Marcola disse que, de fato, foi um empréstimo de 249 mil reais, que ele devolveu esse dinheiro. Mas eu pergunto ao senhor: é adequado o chefe de gabinete da presidência da República ganhar joias e ter contas pagas por uma lobista com interesse em contratos do governo? O senhor sabia dessa relação que se passava na antessala do seu gabinete? Deixa eu contar uma coisa para você. Não é adequado. É totalmente errado. E o Marcola sabe do erro que ele cometeu, porque não é esse o papel do chefe de gabinete. Ele sabe disso. Ele sabe da importância de ter chefe do gabinete. Agora, ele diz que tomou 249 mil reais de emprestado, é o que está na imprensa. Só ele sabe a verdade, se ele tomou ou não. Quando tiver a cariação entre os dois, é que vai saber se foi empréstimo ou não. Eu, por enquanto, acredito na versão dele de que foi empréstimo. Acredito na versão dele. Por que ele não pediu empréstimo a um banco? Por que ele não falou comigo? Eu disse para ele: cara, eu sou quase que nem seu pai. Por que você não falou comigo? Por que você não falou comigo do problema que você estava tendo? Agora é o seguinte: ele cometeu o erro, ele pagará pelo erro que ele cometeu. É isso que vai acontecer. Era uma pessoa da minha total confiança, trabalha comigo há 7 anos, todo o tempo que eu fiquei preso em Brasília e no Paraná, ele ficou o tempo inteiro lá. Agora eu cometi o erro, pago o preço do erro cometido. Candidato. É isso. E eu espero que a polícia cumpra a sua função, eu espero que o Ministério Público cumpra a sua função e o juiz faça o julgamento que for necessário fazer de acordo com os autos do processo. A Polícia Federal ela traz indícios de que seu filho teria atuado junto ao Palácio do Planalto para agendar uma reunião entre essa lobista e o então secretário executivo do Ministério da Saúde, conhecido como Berger. E aí, numa dessas mensagens, a lobista avisa seu filho que chegou a Brasília. E aí, Bosco? Não, olha, E aí, Bosco? vou passar para o Bosco. Bosco, olha, para mim foi uma vergonha essa entrevista. Em 20 minutos de entrevista, os primeiros 20 deixa minutos... o Guga te pautar, hein, Bosco? Não, só para... Estou tentando pautar, mas você vai pro caminho que você quiser. Nos primeiros 20 minutos, foram 4 perguntas sobre o Lulinha, 2 sobre o Marcola, 2 sobre o Carlos Lupe, 1 sobre o presidente do INSS. Depois de 20 minutos, uma primeira pergunta sobre o governo Lula. Na sequência, 1 sobre o Jacques Wagner. Eu
acho que nem a Jovem Pan apelaria tanto assim para tentar ligar Lula à corrupção. Mas diga-me, Bosco, o que você achou. Boa noite a todos. Olha, eu não vou Seja bem-vindo, julgar, Bosco. não vou julgar a emissora, não vou julgar. Eu acho que o que nós temos que ver é como ele se saiu. Primeiro, que a gente tem que pensar no seguinte: fica claro mais uma vez que procede essa avaliação recente que tem sido feita de que o modelo de debate se esgotou. O que está valendo agora são as sabatinas. E as sabatinas são muito mais duras, porque você não tem o debate usado entre os candidatos, um tempo específico para responder. Aqui não, pergunta direta, é uma bancada, e as perguntas são duríssimas e tem que ser respondidas. Então, eu considero que as respostas do Lula foram as respostas possíveis. Ou seja, primeiro, são indícios vazados. Então, não se pode condenar a priori da opinião pública antes que haja a consecução da investigação e das suas consequências. E aí ele faz uma coisa muito interessante, porque ele puxa para o caso dele. Também eram indícios, também eram ilações, também eram suspeitas, possibilidades, tudo vazando em tempo real, até que ele, uma vez condenado da opinião pública, o Sérgio Moro se sentiu à vontade para avançar com aquilo até a sua prisão. E o desfecho é o que nós estamos vendo. Tudo aquilo foi anulado, ele voltou à presidência da República numa eleição. Mostrando também que se tivesse participado daquela eleição na qual ele estava preso, o resultado certamente seria diferente. Então, eu acho que essa engenharia que ele fez para responder a isso foi a possível. Não se condena a priori. Se for condenado, se for provado algo, vai pagar o preço, seja quem for, com qualquer cidadão comum, isso ele é o filho dele. Nisso se diferencia do antecessor, claramente. Estende esse mesmo conceito ao Marcola, né? E pergunta-se, e mostra que até agora não houve a materialização de nenhum desses contratos e dinheiros salubristas. E aí se inseriu o crime. Bem, não vejo outra forma de responder a tudo isso. Agora, chama a atenção, 60% da entrevista foi sobre isso. E, dentro dos outros 40%, entrou-se com o INSS, cuja questão central, que é a fila, essa coisa, só foi discutida depois. A questão central que eu digo é a questão atual. E os resultados do INSS estão muito claros. 3 milhões e meio de pessoas foram ressarcidas, 5 bilhões, quase 6 pagos, dinheiro que retorna aos cofres do governo com o valor dos bens bloqueados, que já estão bloqueados na TU. Então, nesse aspecto, tudo certo. E começou no governo do antecessor e terminou no dele. Foi isso que ficou resumido. E a questão da trajetória da dívida, do juro alto, essa coisa toda, é uma discussão técnica econômica que não chega ao eleitor comum. E o Lula fez muito bem em contornar isso, passar a abordar isso de forma lateral e entrar no principal, que é a questão da preocupação dele. Acho que ele poderia ter sido ter trazido mais informações e detalhes, ter sido mais incisivo nas questões sociais, porque o governo dele tem que mostrar isso aí. Chegou a falar que tirou o Brasil do mapa da fome de novo, mas deixou de dizer que batemos o recorde histórico de empregos. Foi batido agora esse recorde de empregos, e a inflação está sob a meta, e que a economia, consideradas as circunstâncias, não está com os números ruins. Agora, tem esse fenômeno da não percepção disso pela população, porque os juros estão tornando o custo de vida maior. Mas, quando ele lançou o programa de isenção do IR, essa sensação tomou conta da população. E quando ele jogou o programa de combate às dívidas, Desenrola, também trouxe essa mesma sensação. Só que elas tinham prazo de vigência, prazo de validade. Essa sensação parou
E existe um endividamento, principalmente por cartão de crédito, dados à larga do banco, e as pessoas se endividaram profundamente, então esse mau humor está presente. Mas ele poderia ter dado mais os números disso. Agora, do ponto de vista, o saldo final disso é que uma entrevista dessa não é brincadeira, ou seja, o sujeito enfrenta realmente perguntas duríssimas durante 40 minutos. Nenhuma dessas perguntas é sobre alguma coisa positiva do governo, é sempre sobre o que não deu certo. Então, eu considero que se esse entrevistado consegue, em algum momento, ser impositivo nas suas respostas e não deixar que a bancada domine completamente a entrevista, é um ponto positivo. E isso talvez explique por que ele foi para cima algumas vezes, nem sempre com os argumentos melhores, mas também para ocupar o espaço, porque senão ele é engolido. Eu acho que o saldo final, ele saiu inteiro, precisa melhorar algumas explicações. Estava tenso? Estava, porque ninguém fica calmo na entrevista que sabe que vai ser indagado sobre o comportamento do filho, sobre o comportamento do chefe de gabinete, e etc. Mas acho que, considerando tudo isso, e as entrevistas dos candidatos, as entrevistas anteriores, ele até aqui saiu bem. Vamos ver o Flávio amanhã, né?